Sejam muito bem-vindos, meus caros, e vocês leram perfeitamente o que está no título, não há qualquer tipo de clickbait. Parece que o impopular primeiro-ministro britânico está cada vez mais próximo dos burocratas em Bruxelas e já se fala mesmo, nas notícias internacionalmente falando, de um possível acordo futuro para que se implementem algumas normas para controle fronteiriço mais, citando o European Conservative, mais relaxado. Como as coisas estão a correr perfeitamente bem sobre a imigração no Reino Unido, eis que a União Europeia quer entrar e destruir verdadeiramente o Reino Unido. Vamos então ver aqui esta notícia para falarmos um bocadinho sobre o assunto e falarmos um bocadinho sobre o possível reverter do tão conhecido Brexit. Vamos então ver esta notícia em que temos Reino Unido. Starmer dá um passo mais perto de reverter o Brexit. O primeiro-ministro trabalhista pode negar, mas Bruxelas insiste que um novo acordo entre o Reino Unido e a União Europeia envolverá controlos de fronteira mais relaxados. O primeiro-ministro trabalhista britânico viajou para a Alemanha ontem para dizer ao chanceler Olaf Scholz que ele quer virar a esquina no Brexit. Não sei exatamente o que é que isto significa. Assim como nos seus apelos anteriores para reiniciar as relações com a União Europeia, o seu discurso ao lado de Scholz sugeriu fronteiras ainda mais fracas e mais adoção de regras por Bruxelas sob um governo de Starmer. Não importa o facto de que mais britânicos votaram para deixar a União Europeia em 2016 do que votaram em qualquer outra opção eleitoral na história da nação, e que o voto estava profundamente ligado à questão importantíssima da imigração. É verdade. Uma das alegações na altura foi que o Brexit poderia reverter, e tivemos algumas pessoas que de forma muito precoce, diria mesmo, apontaram a possível saída do Reino Unido. Falo, por exemplo, de Nigel Farage, que na altura, muito antes de qualquer tipo de discussão sobre as questões da imigração, nos anos 90, se não estou em erro, Nigel Farage já tinha anunciado que seria boa ideia pensar em sair da União Europeia, porque a União Europeia estava cada vez mais a centralizar os poderes em si mesma e que era cada vez menos uma organização democrática, que estavam a passar por cima da soberania dos países membros, e Nigel Farage na altura foi muito anterior a todas as pessoas a fazer este apelo. No entanto, os britânicos optaram por votar a saída da União Europeia de forma completamente massiva. E, portanto, neste momento, este governo, como pouco democráticos que são, e como, aliás, pouco democráticos são estes governos globalistas, estão a tentar reverter uma decisão tomada pelo povo através de um referendo que, como dizia sobre o referendo da imigração em Portugal, é o instrumento mais democrático que existe. É literalmente o povo a dar a sua opinião sobre um determinado assunto que pode ser fraturante, não é? Um assunto mais complexo, mais central. E, portanto, o Starmer, neste momento, o primeiro-ministro britânico, insiste em querer reverter essa opção, ainda que tenha dito que não publicamente. Mas, pelos vistos, já está noticiado em vários jornais, não só no European Conservative, que o próprio anda a tentar aproximar-se novamente e melhorar as relações com Bruxelas, como o próprio diz. Como as questões da imigração já estão miseráveis, o próprio ainda quer tornar as leis das fronteiras mais brandas. Mas bom, mesmo que Starmer tente negar, assim como outras figuras importantes do Partido Trabalhista, passaram meses a menosprezar a ideia de que implementariam grandes aumentos de impostos. As autoridades de Bruxelas deixaram bem claro que a União Europeia só concordará com os planos de reverter o Brexit se ele concordar em aliviar os controlos da imigração para jovens europeus que desejam vir para o Reino Unido. Para piorar a situação, Starmer até usou a frase de efeito repetida durante a campanha do referendo de 2016 ao descrever a sua intenção de efetivamente desfazer partes do Brexit como uma oportunidade única para uma geração. Claro que ele nunca acreditou nessa frase quando ela foi usada em 2016, já que mais tarde ele passou a fazer campanha por um segundo referendo sobre a filiação à União Europeia. Portanto, o próprio nunca foi propriamente um defensor do Brexit e, portanto, eu compreendo as razões pelas quais o Brexit foi feito. Se isso resultou no melhor uso da soberania por parte do Reino Unido, eu acho que não. No entanto, e também convenhamos, isso é muito culpa do Partido Conservador. Eu não vou aqui defender o Partido Conservador porque tem conservador no nome. Foi um partido completamente brando, miserável, não souberam, são apáticos, estiveram apáticos praticamente durante mais de uma década, não conseguiram gerir o país e não aproveitaram as oportunidades
da devolução que tiveram da soberania por parte de Bruxelas com o Brexit. Portanto, tiveram acesso, digamos assim, a maior soberania dentro do próprio país e optaram por não fazer nada. Porque as questões da imigração estão tão dramáticas no Reino Unido como estão em França, na Bélgica e em outros países. E, portanto, não é como se eles tivessem aproveitado a oportunidade de terem mais soberania agora fora da União Europeia, porque não aproveitaram, efetivamente não aproveitaram. E, portanto, Starmer, neste momento, começa a utilizar essa narrativa de que poderia ser boa ideia voltar à União Europeia. Mas, bom, meus caros, da minha parte era isto. Isto é apenas uma notícia, está em fase embrionária, digamos assim. Starmer nunca foi um defensor do Brexit e, portanto, não é de estranhar este tipo de movimentações. O que é de estranhar é que ele em público nega e em privado anda a tentar fazer acordos com os burocratas de Bruxelas e até vai à Alemanha dizer ao chanceler alemão que seria boa ideia aliviar as leis da imigração, porque estão muito duras neste momento. O Reino Unido neste momento está impecável do ponto de vista da imigração. O que é que ele quer fazer? Aliviar ainda mais essas leis em vez de as tentar tornar um bocadinho mais rígidas. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto que eu tinha para partilhar. Deixo-vos a notícia como é habitual na descrição, tem mais dados aqui, tem algumas estatísticas interessantes, algumas datas, pode ser uma notícia interessante e já agora aconselho-vos, estejam atentos ao European Conservative, que além de notícias e análises, tem comentários, entrevistas, inclusive tem a própria revista, portanto, aconselho imenso. Olha, inclusive, o Rafael Pinto Borges, que foi um convidado que eu já tive 2 vezes no meu canal, é um grande amigo, um grande abraço para ti, Rafael, escreve com alguma frequência para o European Conservative, o Dr. Jaime Nogueira Pinto também escreve, segundo sei, e portanto, estejam atentos que eu acho que vale mesmo a pena seguir o European Conservative, que apesar de ter alguma propaganda, porque tem, quer dizer, ninguém nega que não tenha, também tem muitas coisas interessantes que valem a pena ser vistas e também ouvidas. Não sei se têm canal no YouTube, mas caso tenham, sigam também. Mas bom, da minha parte era isto, meus caros. Ninguém, já agora podem estar a pensar, ninguém me está a pagar para dizer isto, eu estou a fazer essa publicidade porque é uma página que aprecio verdadeiramente. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a caminho dos 4.000 subscritores, muito obrigado, meus caros. Quero-vos agradecer novamente por estarem desse lado, tens as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.